1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a seguir. 1 a Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a seguir. Estava ali louvando esse último louvor, e a mente da gente começa a viajar juntamente com o louvor, imaginando o dia da vinda do nosso Senhor. E o quanto nós devíamos, pelo menos, estar ansiosos para esse dia. Afinal de contas, é o nosso Senhor, o nosso Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a seguir, diz o seguinte. 1 Timóteo 6, 3 diz assim, vamos ler. Acho que já encontraram, né? Está aqui, vamos lá, 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca da palavra, que resulta em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Pai Santo, Teu é o reino, o poder e a glória perpetuamente. Teu é o louvor, é toda a honra, é todo o reconhecimento por quem Tu és. Aqui estamos para ministrar a palavra e as pessoas que aqui vieram ouvir estão esperando que tragamos para eles uma palavra Tua. Mas diante de Ti ponho minhas fragilidades e os meus problemas que o Senhor conhece mais do que a mim. E diante delas peço Tua ajuda, como o Teu Filho já pediu em oração, para que o Senhor me leve direitinho na palavra, para que eu só fale aquilo que convém e que seja tudo para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Fica conosco, nos guia, nos dirige, em nome de Jesus. Amém. Queridos, voltamos hoje, mais uma quarta-feira para ministrar, e dessa vez em Timóteo, aqui em cima do título, né, é epígrafe, é o nome que tem aqui em cima? Epígrafe. Na minha Bíblia, não sei na de vocês, fala sobre o amor ao dinheiro. Isso é um tema bem interessante, né? O apóstolo São Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, jovem obreiro, que posteriormente tomaria conta de uma igreja, de um ministério, e que vem cair como uma luva para os dias atuais, pois muitos que vão se converter, que vão ingressar no ministério de pregação e que almejam ser pastores, correm um risco de cair aqui. E os que já estão atuando nos seus cargos como os pastores, muitos já caíram faz tempo. Já se desviaram da fé, apostataram-se da fé conscientemente, por conta do amor ao dinheiro. Por isso que Paulo vai detalhar para nós aqui. O primeiro versículo, o versículo 3, vai ser bem categórico, bem direitinho. Ele diz assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Só até aqui.
Então, eu nunca vi uma explicação, porque já está explicado. Se alguém ensina falsas doutrinas, irmãos, vocês sabem o que é falsas doutrinas? Porque toda vez que nós estamos ensinando aqui, nós estamos doutrinando. E o instrumento pelo qual nós usamos para doutrinar é a palavra de Deus, é a Bíblia. Por isso que nós não temos o merecimento de forma alguma, nem o privilégio de ensinar alguma coisa, porque eu acho que é correto. Não, aqui ninguém acha. Você fica com seu achismo lá fora, aqui no púlpito não. Eu fico com meu achismo lá fora, aqui não. Aqui ou é ou não é. Na dúvida não é e não vai pregar e acabou. Então, falsas doutrinas são coisas, ensinamentos, seja de quem for, que não é bíblico. É uma doutrina, é um ensinamento que não provém de Deus, não está nas Escrituras. Que são pensamentos, muitas vezes, de homens que não entenderam corretamente o texto, ou que entenderam, mas, como a gente vai entender aqui, no decorrer da mensagem, acharam como fonte de lucro, corromper a palavra, acrescentar ao Evangelho, transformar, fazer o Evangelho uma metamorfose e acabar o povo criar um outro Evangelho, que Paulo também combateu lá em Coríntios, que não é o Evangelho de Jesus Cristo. Não sei se foi em Coríntios ou foi em Gálatas, acho que foi em Gálatas. Então, alguém que ensina outra doutrina, e o pior, que não concorda com a sã doutrina de Jesus Cristo, essa pessoa, que é segunda piedade, esse ensino que é segunda piedade, é orgulhoso e de nada entende. A mensagem de Paulo para Timóteo se refere ao que estava acontecendo lá no capítulo 1. Se a gente der uma passadinha no capítulo 1, a gente vê que ele fala aqui, rapidinho, ele fala aqui, capítulo 1, versículo 3, partindo eu para a Macedônia, capítulo 1 de 1 Timóteo, versículo 3, partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinassem doutrinas falsas, e que deixassem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsia, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo da instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categoricamente. Então, o que Paulo está explicando aqui já no 6, é justamente sobre estas pessoas que estavam ensinando doutrinas que não eram bíblicas, pervertendo o Evangelho, e a gente vai ver que a motivação deles era financeira. Por que alguém pega uma mensagem como essa, irmãos, e transforma em outra mensagem? Qual o fundamento, qual que é o que se ganha com isso? A intenção é obter lucro, é o que a gente vai ver. Então, eles faziam isso, faziam essas confusões, querendo ser mestre, onde não tinham capacidade de ser, porque eles queriam empurrar, de certa forma, de goela abaixo, essas falsas doutrinas, àqueles que já ouviram o Evangelho por Paulo, o Evangelho de Jesus Cristo. E o pior é que essas pessoas que pregavam falsas doutrinas, não concordavam com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensinamento que é segundo a piedade. Irmãos, não obstante hoje, atualmente, 2023, a gente vê, porque esse texto é muito antigo, foi tratando de um problema específico naquela época, mas agora, depois de muitos anos, a gente está aqui com um problema bem parecido. Como o Romualdo sempre costuma dizer, o diabo, ele trabalha da mesma forma, ele não inova em nada, só muda um pouco a roupagem. O que aconteceu algumas coisas que mudaram, mas o problema está lá ainda. Essas pessoas aqui não aceitam a sã doutrina de Deus, e aí fica a pergunta, é porque ela não entendeu ou não?
irmão, simplesmente é o que a Bíblia está dizendo. Elas não concordam com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade. A palavra piedade que aparece aqui, geralmente tem dois sentidos. Para nós, um sentido vai ser o adotado para esse contexto. Mas, normalmente, a palavra piedade denota para nós a gente ter piedade de alguém, ter amor por alguém, se colocar no lugar de alguém, ajudar alguém quando está necessitado. Mas, para nós, num outro texto aqui, o contexto nosso, desse texto, a palavra piedade, ensino segundo a piedade, quer dizer por amor à obra de Deus, por devoção à obra de Deus. Qual o incentivo, qual que é o fundamento? Para o crescimento, a colaborar com a obra de Deus, sem esperar nada em troca. Entendeu? A palavra piedade aqui, ela tem esse sentido, de fazermos a obra de Deus com amor, sem esperar nada em troca. E uma palavra muito nostálgica, que eu me lembro agora, uma frase, na verdade, que eu dizia antigamente, lá na antiga igreja batista, quando essa ainda existia, e eu fazia parte de lá, é que eu dizia que servir a Deus não é pesado, e não é uma obrigação, é um privilégio. Sempre disse isso, é um privilégio servir a Deus, com amor, com respeito, com fidelidade, com compromisso. Então a palavra piedade traduz para nós, nesta noite, exatamente isso. Então, essas pessoas que estão sendo combatidas lá no capítulo 1, e aqui Paulo retorna o debate, as exortações para Timóteo, elas ensinavam falsos ensinamentos, como hoje tem acontecido, e não aceitavam a palavra, as doutrinas bíblicas de Deus. Hoje, não tão obstante, nós temos pessoas, pregadores, pastores e diversas igrejas espalhadas pelos 4 cantos do mundo, e muitas pessoas veem com bons olhos, afinal de contas, é uma igreja que se abriu. Irmãos, eu tenho lá minhas dúvidas com relação a isso, porque, amados irmãos, vocês frequentariam um hospital onde o médico seria eu? Vocês frequentariam? Vocês gostariam de ser medicados por mim? Vocês gostariam de passar por uma cirurgia feita por mim? Se eu abrisse um hospital aqui na Torre agora, e vocês viriam, e oferecesse um plano de saúde abaixo do comércio, vocês iam? Ninguém vinha. Vocês levariam o seu automóvel de 18 mil, 50 mil, 100 mil reais, deixa eu ver, não sei, para alienar e ajeitar? Vocês conhecem ele como mecânico? Irmãos, e por que não, na hora de escolher um lugar onde você vai aprender um aprendizado que vai servir para a sua vida e vida eterna, vocês escolhem tão mal? Você que está ouvindo em casa também. Porque quando eu digo vocês, eu estou pegando os de casa também. Por que nessa hora se faz essa escolha tão ruim? Por que não se valoriza? Por que não se dá valor ao lugar onde você vai passar, não o resto da vida, mas a eternidade? Que a única coisa que pode impedir de você ir para o lugar aonde você tinha que ir, é se você der ouvidos à palavra de Deus. E para isso precisamos de uma igreja, que o pastor, que os pregadores preguem a palavra piedosamente, não como aqui vai ser dito. Então, quando nós queremos pregar o evangelho a essas pessoas, é inútil, porque elas gostam de contendas, gostam de confusão, não aceitam a sã doutrina e rejeitam o ensinamento. Pensam elas que quando nós estamos tentando ensinar e passar e corrigir, estas pessoas pensam que o ensinamento parece que é nosso, diácono Adílio, e que assim pode-se simplesmente dizer, eu não vejo assim, eu não interpreto assim, mas mal sabem elas, mas nesta noite está sendo dito, que elas estão indo contra a sã doutrina de Deus, elas estão se opondo ao próprio Deus, elas estão se opondo ao Todo-Poderoso, aquele que rege céus e terra, aquele que é dono da palavra. Não é um coitado como eu que estou pregando a palavra que estão rejeitando, e nem um pobre como Romualdo, no sentido da questão, que há quem diga que pobre é o diabo. Mas eu quero dizer que no sentido de nós somos pecadores, não é a nossa palavra, é a palavra de Deus que estão se opondo, e com veemência.
e com todas as armas que têm, e querem confusão, e querem discussão, e dali vai surgir coisas. A Bíblia diz no versículo 4, segundo o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que essas pessoas fazem isso, por quê? Por que elas fazem isso? Porque elas não entenderam o Evangelho? Essas aqui fazem isso, por quê? Porque não entenderam o Evangelho? Entenderam o Evangelho, entenderam a mensagem da cruz. Mas como sempre, já foi dito várias vezes, a mensagem da cruz, o Evangelho como é, não patrocina ninguém. Pregar o Evangelho como ele é, não patrocina ninguém. Você que quer ser um grande pregador, você que quer ser um grande pastor, se você quer conquistar isso, não é pregando o Evangelho não. Jesus morreu pregando o Evangelho, Paulo morreu pregando o Evangelho, os apóstolos morreram pregando o Evangelho, exceto João que morreu de velhice, o que escreveram o Apocalipse. O que vocês querem? O que é que nós queremos? Nos promover através do Evangelho. E eles vão além. Porque hoje tem a promoção usando o Evangelho para se promoverem, para abrirem-se as agendas, coisa linda, né? Agendas abertas, dia 23, na cidade tal, não sei aonde, na cidade tal, e o fogo vai cair, homem, tenha santa paciência. Elas rejeitam a Deus, e o motivo simplesmente é esse, sabe por quê? É orgulhoso e de nada entende. Geralmente essas palavras, essas coisas que essas pessoas pregam e querem empurrar, inclusive nos que já entenderam a mensagem da cruz, e que brigam para defender essa tese maluca, esses mitos, essas fábulas, é porque simplesmente ela é, aqui ó, orgulhosa e de nada entende. E essa tradução aqui, orgulhosa e nada entende, tem muitas palavras derivadas dela, soberbo, e dentre outras coisas também. Mas aqui para nós, só em a gente ver por que essa pessoa prega uma mensagem, prega um evangelho, por que se abre uma igreja para pregar o evangelho, e essa pessoa, ela prega falsas doutrinas, que é nítido, e ela não aceita essa doutrina de Deus. Por quê? Porque é orgulhosa e de nada entende. O orgulho que habita, que está em seu coração, traz muita coisa, soberba, calúnia, blasfêmia. Elas não aceitam, porque como nós entendemos aqui, não dá o braço a torcer. O orgulho imperando nos seus corações, não deixa que um suposto pastor diga, eu estou errado, a um jovem que se converteu ontem, e que Deus abriu a mente e entendeu a palavra. A um outro jovem aprendiz da palavra, só porque pode ser velho, tem idade na igreja, é um ancião, se assim posso dizer, não aceita, fica feio para ele, não sabe o que é humildade, não sabe o que Jesus ensinou lavando os pés dos discípulos, é orgulhoso, e são essas pessoas, são esse tipo de pessoas que é usado com critério para ensinar a palavra em algumas igrejas. Você não gosta de você mesmo, não? Será possível? E de nada entende. Esse tal mostra isso é no 4, é orgulhoso e de nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, em brigas, em difamações, em suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. O que acontece, o que desencadeia, são contendas que produz isso aos ouvintes. E a eles mesmos, porque são orgulhosos, não reconhecem que estão errados, entre aspas, são mestres, querem ser mestres, isso acontecia naquela época, como está sendo aqui direcionado por Paulo, e hoje nós temos também o problema em 2023, com outra roupagem, mas a mesma coisinha que o diabo inventou.
Aí se abre uma igreja e coloca lá, pastor, vou abrir uma igreja e tal, e tal, e tal. Mas será que a motivação pelo qual aquele pastor ou aquele pregador está pregando num congresso agora em Campina, ou agora em João Pessoa, sei lá, em Florianópolis, Santa Catarina, eu sei lá, no espaço sideral, será que a motivação dele é uma motivação piedosa? Irmãos, logo no início, Paulo dá uma deixa, que fala sobre o ensinamento dessas pessoas que elas pregam falsas doutrinas, não é segundo a piedade. A gente já deve entender que o motivo pelo qual, só no início, e aqui embaixo, de fato, no 6, de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. A gente vai entender agora a motivação desse pessoal. Pois nada trouxemos para este mundo e de nada podemos levar. Irmãos, lá nesse contexto de Timóteo, em Éfeso, quando acontecia isso, que Paulo vai agora ensinar Timóteo, cuidado com eles, e colocou Timóteo para pregar a palavra e coibir, e impedir, com a palavra, o ensinamento errôneo. E graças a Deus, é isso que nós temos feito aqui, em nome de Jesus. Para a honra e glória do eterno Deus. É só isso, não é nada pessoal. Não temos nada, porque nossa briga não é contra carne nem sangue, como Paulo disse. Mas, irmãos, é contra os ensinamentos que vão de contra aos ensinamentos, a sã doutrina, pois a palavra sã já quer dizer em seu entendimento que é sadio, que é correto, que é benigno para nós. Então, a sã doutrina de Jesus Cristo, quando ela é afetada, nós que vimos isso, não podemos negligenciar e ficarmos quietos. Temos que falar e corrigir, para que as pessoas vejam com quem está a verdade, com quem está a razão, aonde se deve dar ouvidos e onde se deve fechar os ouvidos. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. O que Paulo quer dizer, amados irmãos, é o seguinte: como eu disse no início com a minha frase nostálgica, piedade, servir a Deus com piedade, com compromisso, por amor, por paixão, por entender que é um privilégio para nós fazermos isso, para nós, quem já entendeu a mensagem do Evangelho, quem é Cristo, e de tudo que vai acontecer, o que vem acontecido, deve ter na mente o entendimento que já é um grande privilégio e que nós seremos de certa forma, teremos provisão de Deus para aquilo que nós precisamos. Que ao subir ao púlpito, ao abrir uma igreja, jamais o nosso coração deve estar pensando em obter lucro com a pregação da palavra. E aqui eu não vou ser hipócrita a ponto de dizer que não se pode receber uma ajuda de um combustível, um pregador que vai ser para onde, alguma coisa, também ele não é obrigado a receber, isso não é pecado. Não sei, pagar um almoço, alguma coisa, aí é outra história. Mas aqui, estamos falando de pessoas que abrem uma igreja, de um mestre que quer ser mestre sem ser, ensinando falsa doutrina, somente por isso. E por isso, por conta disso, por amar tanto isso, se faz aquilo que Romualdo estava dizendo, se faz mandingas gospel dentro da igreja, cria-se situações dentro da igreja, onde faz com que as pessoas fiquem com vontade de ir ao culto e frequentar aquela igreja, porque é animada, porque tem, vem a sexta-feira santa, a queda do muro, 7 voltas no meio da igreja, e a maldição hereditária vai cair agora, venha você e traga 1000, e traga 100, amados irmãos, e este é a motivação, este é o atrativo para irmos à igreja, irmãos.
Será que nós não entendemos? Será que o povo não entende? Será que as ovelhas não entendem que essas pessoas querem chupar, querem sugar, querem obter lucros ilícitos com a palavra de Deus, usando a palavra de Deus, que é salvação para todo aquele que crê? A fogueira santa e não sei o que, venha que essa semana nós vamos fazer uma caravana, vamos subir o monte 10 vezes e vamos subir todos de cabeça para baixo e vai ser um sacrifício tão grande que Deus do céu vai chorar e vai te dar aquilo que tu quer, que tu almeja. Venha campanha de oração, oração santa com o apóstolo fulano de tal, quando ele ora até o mundo se acaba. Venha que essa doença não vai prevalecer, este problema financeiro não vai ficar na sua vida, vai ser o dia da vitória, é o culto da vitória, e enche-se igrejas. É para isso que nós devemos ir para uma igreja, irmãos? Para ver um monte de palhaços da fé, caloteiros. É para isso que devemos ir à igreja? Assistir circos, nego caindo no chão, rodando que feito um pinhão, parece que está agarrado com um fio de 220, está morrendo do choque, um ataque de catalepsia, e quando se vai questionar, é mistério o quê? A motivação é simplesmente isso. Eles já entenderam que com a palavra, muitos desatentos, que segundo o próprio Paulo vai dizer em outro texto, que já escolheram para si mestre segundo as vontades pecaminosas dos vossos corações, ou do meu coração, dos corações deles, na verdade deles, eles querem, as ovelhas querem, o povo quer esse tipo de mensagem, quer cultos de campanha, quer cultos que sobe monte, quer culto que acontece coisas, quer sempre novidades gospels. A palavra de Deus não supre para eles, a palavra de Deus causa coceira nos ouvidos, dá agonia. Mas a noite da revelação é atraente. Mas dar um banho em você com óleo é atraente para tirar todas as mazelas. Venha você que não arrumou um emprego faz 5 anos, está desempregado, está quase passando fome. Venha que nessa sexta-feira haverá o banho do óleo santo. Assim como descia o azeite, o óleo pelas barbas de Arão, vai descer sobre a sua cabeça. E você vai ser purificado, e o patrão está no outro lado da pista, esperando para lhe dar um emprego, vai nessa. E é isso que as ovelhas, que o povo, que se diz crente, quer, porque já escolheram para si, isso em outro texto. A motivação dele, de fato, não é a piedade, é obter lucros, como João já avisou, em João 10, sabe por que isso acontece? Porque eles não são os pastores das ovelhas, eles são mercenários. O que quer dizer a palavra mercenário? Que só faz as coisas por dinheiro. Eles estão pouco ligando para o seu problema. Eles não estão nem aí se seu casamento está indo no ralo abaixo, se a sua saúde está pelo um fio, se você está tendo problema familiar na empresa, no seu carro, enfim, de toda a ordem, eles não estão nem aí. Tem só uma promessa, venha para a campanha, os 7 mergulhos na mão, o banho santo com a água podre de Israel, porque não é de Israel, aquela água é podre. A água ungida, onde se sobe um monte com um balde, que eu fico besta com o negócio dele, não aguento um balde daquele, um monte para fazer uma suposta oração, e aquela água virou benta, foi? É a igreja católica, é mandinga gospel, que é isso? E as pessoas vão atrás disso. Paulo diz, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Irmãos, isso faz minha mente levar-nos ao dia que nascemos pelados, nus. E se não botaram a roupa na gente, vamos morrer do mesmo jeito. A esse mundo, disse Jó, eu vim. Nu eu vim a esse mundo, e nu da terra eu vim, nu, e para lá voltarei.
nada podemos levar. Mas os falsos ensinadores, os falsos mestres, os que abrem igreja com propósitos tortuosos, vê no ensino da palavra uma grande fonte de lucro. Já pode anotar aí, eu vou profetizar agora, profetizar. Daqui uns anos não vai ter muito político não, porque não vai caber mais igreja, nem pastor, nem pregador do falso evangelho. Porque vai ficar pior do que político. Já está, na verdade, a gente vai só ver isso crescer. Só ver isso crescer. Nós devemos servir a Deus, pregar a palavra, abrir uma igreja e encher de pessoas com toda a piedade, com toda a devoção, com todo amor, com todo o reconhecimento para o nosso Deus, entendendo que o nosso trabalho é maravilhoso, pregar a palavra, trazer luz aos que estão em trevas, e nós somos responsáveis, embaixadores de Deus, por trazer a luz do evangelho aos pecadores, e fiquemos tranquilos e abençoados, e dormiremos tranquilos, porque diz aqui, por isso tendo que comer, por isso, tendo o que comer e com que vestir-se, estejamos com isso satisfeitos. E aí entra aquela questão do povo que reclama muito, né? Daquilo que tem gente que só sabe reclamar. Mas o que Paulo disse, irmãos, façamos a obra de Deus com toda a piedade, com toda a devoção, com todo o respeito, com toda a fidelidade, com todo o amor, esqueci a palavra agora, sem distração, e nem é de todo jeito, mas é do jeito que Ele quer, que Ele exige. Honramos ao nosso Pai, trabalhando na obra, e para nós, Ele proverá aquilo que é necessário, um teto e o que comer, e somos ricos para a honra e glória do nosso Deus. Se Ele nos der mais uma coisinha, amém. Se Ele não der, contenta-se com isso que tem, contentar-se com isso que tem, é justamente o que Paulo está jogando na cara desses caras aqui, desses falsos mestres, que estão ensinando doutrinas falsas em Éfeso, deturpando o evangelho, corrompendo a mente do povo, por isso, porque viram o quanto era lucrativo dizer, porque eles não diziam, eu vim aqui, irmão Virosmar, na sua casa hoje, pregar o falso evangelho. Não, chega com a Bíblia igual a minha, chega falando igual a minha, ou melhor, conquista você e começa a ensinar um ensinamento herético, do demônio, doutrinas de demônios, coisas da cabeça dele, que muitas vezes ele sabe que é errado, mas sabe que você tem, se você participar dos 7 mergulhos de Naamã, levando R$100 cada vez que você for olhar, é 700, e se tiver 5, 6 dentro da igreja que faz isso, imaginem, aí se vende feijão santo, vende-se milho, vende tijolo, vende martelo santo, vende-se tudo, e o povo, irmão, tem que falar, podemos ser omisso não podemos ser omisso não, venha que a gente vai ungir você com óleo, e aquela coisa toda, e vai sair, e as pessoas vão para a igreja, com a única motivação, de obter aquilo que os seus corações almejam. Eu não sei quem foi o autor dessa frase, eu agora esqueci, que disse, a melhor coisa que Deus pode fazer para nós, é deixar a gente longe dos desejos que nós almejamos, os desejos do nosso coração, aquilo que a gente quer para nós, é melhor que a gente fique distante. O 9, os que querem ficar ricos, caem em tentação, e armadilhas, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens
a mergulharem na ruína e na destruição. Por isso que é bom pregar expositivamente, apesar que o expositor não é lá essas coisas, mas pelo menos eu estou com a Bíblia, estou fazendo o que eu posso dentro das minhas limitações, para que vocês possam entender. Veja o que ele diz: os que querem ficar ricos, estes com a pregação da palavra, porque tem nego aí rico com a pregação da palavra, rico não, ermilhadário, como dizia, eu acho que é a Didi dos Trapalhões, milionário, fazendeiros, sabe? Segundo Elon Musk da vida, pregando a suposta palavra. Pregando a suposta palavra. Por isso, tendo os que querem ficar ricos, caem em tentação. Que tentação? Irmãos, é o perigo de nós ingressarmos no Evangelho, abrirmos uma igreja, está o pastor à frente, o pregador pregando a palavra. A tentação é essa, como os desejos pecaminosos dos nossos corações são bem presentes, estão lá dentro de nós, a ganância fala, e nós podemos ver como esses viram, e como muitos pastores atuais viram. Tinha um que usava bigode, que era uma benção. Tinha um que usava bigode, aí ele com bigode pregava bem, pregava contra a doutrina da prosperidade, né? Teologia da prosperidade. Aí ele tira o bigode. Será que o segredo está no bigode, irmão Adílio? Eu vou botar o bigode de volta. Vamos botar o bigode. Porque depois que ele tirou o bigode, acredito firmemente que ele caiu aqui, ó. Caiu. Tentação e armadilhas em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Isso também acontece com os cantores ditos gospel. Começam com uma boa intenção. Alguns pastores abrem uma igreja com uma boa intenção. Alguns pregadores começam, não vamos dizer que não começam bem intencionado, piedosamente, com fervor no coração em fazer a obra de Deus. Mas no meio do percurso, se não tiver cuidado com isso, que Paulo vai dizer que é a raiz de todos os males, essa pessoa cai. A gente tem visto cantores aí que caiu, Thales Roberto, por exemplo, tem um suposto pastor para o lado de João Pessoa, Samuel Mariano, ali está certo, não foi finanças, ali foi outra coisa, mas tudo está atrelado a isso, mas tudo está atrelado ao dinheiro. Se tem dinheiro, consegue as coisas. Caem, ficam em ruínas. Aí no 10 ele diz, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O apego, a paixão, a idolatria pelo tal dinheiro, é a raiz de todos os males. Então é por esse amor que muitos abrem igreja, não todos, mas muitos abrem igreja, muitos pregam a palavra, muitos cantam supostamente hinos, que inclusive eu ia colocar no grupo e esqueci. Tem uma que canta aí uma música, essa deve estar inocente, eu vou pensar assim, meu Deus, deve estar inocente. Mas como ela já viu que dá dinheiro, não quero nem saber, mas eu ainda vou crer que está inocente. Que ela canta uma que diz que a roda grande vai passar dentro da pequena. E um rapaz postou um vídeo, o terreiro de Macumba, onde a suposta Maria Mulamo, Maria Padilha, sei lá, o que fumaça era, cantando a mesma música. A mesma música. Eu tentei baixar para colocar no grupo, eu vou lutar para baixar isso aí. A mesma música. A diferença... Mandou? Pronto. A diferença é que a cantora cantava com a voz grossa, né? O mundo está acabando, parecia a filha de Junho Trovão, e a bicha lá na macumba cantava fino, né? Mas estava lá, Maria Padilha vai fazer a roda grande, passar na pequena, e o tambor, bufo, bufo, bufo. Tá vendo, irmão? Agora, vá dizer a esta bendita cantora, que isso é coisa do demônio, vá, se ela não lhe matar, não lhe processar, a nação que escuta esses hinos, que lá na frente da minha casa, eu já estou com nojo, eu botei o som todinho na frente de casa, viu?
É melhor, olha, eu não devia dizer isso não. Mas tem hora que se brincar, dá para escutar um brega, outro negócio lá longe, outra música qualquer. Eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior, se é Reginaldo Rossi, ou se é esses loucos, eu não sei o que é pior, eu fico doidinho. A vontade é mandar parar tudo, mas não posso. Mas quando eu ligar o som, o nego vai ver. Cantando esses louvores, cantando essas coisas, e a nação adorando. Então, quando você vai a uma pessoa dessa, dizer, irmã, essa letra é errada, se toca na macumba, meu amigo, a nação que escuta ela, mata você. Quanto mais ela. Assim, são muitos soberbos da fé, que estão nos púlpitos, que estão dentro de igrejas, pousando de pastores, e que não aceitam essa doutrina de Deus. Sabe por quê, irmã? Porque é um pobre como eu que estou com a palavra, porque é um Romualdo, porque não é uma grande autoridade, não é uma pessoa que tem a barba desse tamanho, e que já anda cocunda, que segundo eles, é aquele que tem experiência, que entende do evangelho. Para eles, Deus não dá o evangelho, não dá o entendimento da palavra a qualquer um. Tem que ser, sabe? Vocês estão entendendo? Então são soberbos. Eles são orgulhosos e por isso dão prosseguimento às suas mentiras, às suas fábulas, e o seu público os adoram. Mas eu vou fazer das palavras de Paulo Júnior as minhas palavras agora. Sabe qual é o conselho que eu vou dar? Eu vou olhar para cá agora, vou dar um conselho. Vou profetizar não, vou dar um conselho. Como você não está mexendo com o STF, nem com a presidência, nem com a polícia militar, nem com o exército, você está mexendo com Deus, pregando contra a palavra de Deus, o conselho que eu dou é: deixe de ser pastor, deixe de ser cantora, deixe de pregar a palavra, porque o próprio Deus dessa palavra é quem lhe espera no dia do juízo final. Seja eu, seja você, seja quem for, este é o recado que eu tenho para dar. Deixe de ser soberbo, deixe de ser orgulhoso, você não é pastor nada, você não é pregador nada, você não é cantor nada, sente-se no seu canto e primeiro aprenda, para depois tentar ensinar a verdade de Deus. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem coisas na vida, pessoas que têm sonhos, né? Tem maior vontade de ter uma mansão, de ter uma casa boa, de ter um carro bom, de ter uma vida mais arregada, mais luxuosa, não é? Pessoas que dizem assim: irmão, eu vou abrir uma denominação para mim, porque como você sabe, eu na antiga denominação que eu estava, eu recebia ali meus 4, 5 mil reais ou mais ou menos, e eu passei a ter um padrão de vida elevado. Então assim, com um salário mínimo, agora que eu não estou mais naquele ministério, eu vou me aposentar, eu não vou viver, não tem como, a mínima possibilidade de eu viver com um salário mínimo. Então eu vou abrir a minha denominação, eu estou falando isso com ódio, abrir a minha denominação, porque eu preciso de dinheiro para manter o meu meio de vida, a minha maneira de viver, que é como um barão, que é como um mercenário. Que é como um marajá, às custas desse povo que dá ouvidos a eles. A pior coisa que deve acontecer a eles é eles continuar dando ouvido. É o maior castigo que Deus deu. Continue dando ouvido, pois quem é de Cristo Jesus escuta a palavra de Deus. Quem é do diabo, quem é da mentira, quem é dos infernos, escuta coisas do inferno, escuta coisas da macumba, escuta coisas do secularismo, escuta coisas de todos os cantos, menos da palavra de Deus, menos palavras que procedem da boca de Deus. Então, se não é de Deus, fique para lá, em nome de Jesus. Mas se é de Deus, venha para cá, em nome de Jesus. Por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. É fato que provavelmente, quem sabe um dia, essas pessoas não foram assim. O que Paulo está dizendo para um jovem que vai ficar à frente de uma congregação ou de uma igreja, um conselho que se deve dar a um futuro pastor, um futuro presbítero, é esse: cuidado,
Porque essas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé. Aí você está cheio de problema, você está cheio de coisa na sua cabeça, precisando de Deus, precisando ser curado pelo poder do Evangelho. Aí escolhe uma igreja dessa, aí começa as campanhas, aí começa, sobe monte, aí desce monte, aí faz a fogueira, aí beba água santa e faça não sei o que, e você fica doidinho pensando que seus problemas vão estar resolvidos, e quando menos espera, aquilo que já estava ruim, não está prestando mais e está só piorando, porque estão te enganando, comendo teu dinheiro. E Jesus bem disse, eles fazem isso porque eles não são pastores da ovelha, são mercenários. E quando eles veem o lobo vindo para arrebatar as ovelhas, eles correm. Você pode faltar à igreja, você pode até morrer, mas faça um jeitinho de lá do cemitério trazer o dízimo e não deixar de vir participar das 20 Semanas Santas, da semana irmão, eles são muito, como posso dizer, a mente deles são muito férteis. Eles têm cada ideia, e uns mais pobrezinhos não tem tanta ideia assim, mas com jeito assim piedoso, parecendo ser piedoso, amoroso. Não, eu só quero o bem das ovelhas, só quero o bem delas. Eu quero que elas se sintam bem, eu quero que elas se sintam amadas. Eu quero que ao chegar aqui, aquele que foi expulso de uma igreja, ele é filho de Deus, venha para cá, meu filho. Não se importa se ele adulterou, não importa se ele está com 2 mulheres, não importa se ele está com outro homem, não importa como ele está, importa é acolher. Aí ele diz, pai, tu não sabe de nada. Exemplo, Lenai está repreendido. Aí Lenai diz, mas fulano, tu sabe da minha vida, sei. Tu sabe que já passei em 3 igrejas e não fiquei, sei. Rapaz, não teve um que me aceitou e foi fulano, foi. Rapaz, eu que sou ladrão. Aceita? Oxi, isso é besteira, rapaz. Oxi, bora. Aí o amigo do Lenai avisa para outra que é macumbeira, vai também. Aí avisa a outro que é estuprador, vai também. Aí vai todo mundo. Vai espírita, vai todo mundo atrás daquele pastor que é cheio de amor. Se você entendesse que você, quando dá uma chinelada no seu filho, é para o bem dele, e você não sente prazer nisso, você ia entender que o pior mal que poderia cometer, se você ser acometido, era que Deus deixasse isso acontecer. E Ele deixa, porque Ele já entregou muitos às suas vãs paixões, às suas ilusões temporárias, às suas concupiscências malignas, por negarem o conhecimento de Deus. Esses pastores, esses pregadores, eles negam a sã doutrina. Se eles negam a sã doutrina, eles não estão me negando, não estão negando o Romualdo, eles estão negando a Jesus na cara lambida, na cara de pau, simplesmente por orgulho, por vaidade, por não cederem, por não ter humildade, por querer ser o que não é, por querer dizer que é sem ser, porque Cristo nunca os mandou, porque Cristo nunca os ordenou, e proveito algum esse povo trouxe para a igreja brasileira. Proveito algum, é corrupção em cima de corrupção, é safadeza em cima de safadeza, é escândalos em cima de escândalos. Isso é em Riachão, é em Ingá, é em Campinas, é na Paraíba, é no Brasil inteiro. Só se vê escândalos envolvendo pastores que matou não sei quem, pastor que foi pego não sei com quem, pastor que cantou, que estava cantando, estava bêbado, cantou não sei o que, a irmã fulana que deixou o marido não sei o que. Meu Deus! Sim, muito bem. E as festas mundanas parece que faz parte do culto, né? E em nome do amor, Joca que é exemplo, Joca que é doido por uma festinha, mas está dentro da igreja se contendo na força, exemplo, né? Tá doidinho, aí o pastor chega por amor à ovelha. Meu irmão, vá, meu irmão. Nada a ver não. Nada a ver, irmão. Vai. Nada a ver, irmão. Faça o seguinte, vá lá, arruma uma mesinha bacana,
Bota lá uma cervejinha em cima, que daqui a pouco eu estou chegando, meus irmãos. Vá, meu irmão, vá na frente, porque Deus é amor. Se eles soubessem que na cruz, mas sabem, é soberba demais. E eles são privados da verdade, Adílio, porque querem. Eles são privados, como o texto diz, são privados, eles não conseguem absorver. Isto pode-se dizer também que eles são frustrados. Há uma frustração no coração deles. E meu tempo foi-se embora, eu tenho que encerrar agora. Eles são frustrados porque leem a palavra de cima para baixo. Eles oram, eles ficam pendurados nas árvores, eles fazem de tudo e não entendem a palavra de Deus, porque Deus só dá a palavra a quem Ele quer. Deus só dá o entendimento e o conhecimento da palavra àquele que está bem intencionado. Ninguém vai se promover por causa do evangelho de Deus, ninguém vai ganhar mérito, ninguém vai ganhar nada de holofontes, de fama boa com pregando o evangelho, não. Para o que prega o evangelho tem desprezo, tem calúnia, tem perseguição, tem aquele bicho, aquele safado, aquele não sei o que, quer ser o que não quer, é questionando, mangando dos outros, dizendo que fulano não sabe pregar, que fulano não sei o que, questionando a igreja, não sei de quem. Eu não vou mais naquela igreja, porque o pastor lá fala mal das outras igrejas. Se exploda, porque se nós pararmos de falar, até as pedras clamarão e falarão contra essas enfermidades malignas que afetam a igreja de Deus. Que Deus em Cristo Jesus, e se atormentam com muitos sofrimentos. Você vê Thales, Roberto? Sofrimento. Samuel Mariano. E dentre outros que a gente vai só ouvindo aí os escândalos. Amados irmãos, o dinheiro é como o pastor João Bosco de Moraes diz. Se eu não me engano é ele que, não sabe se a frase é dele, mas ele costuma dizer: o dinheiro é muito bom quando você está mandando nele, quando ele faz o que você quer. Agora, quando o dinheiro passar na sua vida aí, você que não é pastor, não é nada, é só não tem cargo, quer dizer, você não tem cargo dentro da igreja, porque senta aí, acha que não tem responsabilidade, mas quando ele passar a mandar na sua vida, e você colocar ele como recompensa, como fundamento da sua vida, como uma coisa que deve ser almejada, ele passou a mandar em você. Então você passou a ser escravo do dinheiro. E é aí onde é acometido você sobre todas essas coisas. Que Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, tenha misericórdia da igreja brasileira, de nós, e que levante em nome de Jesus um pregador mais maluco do que eu para pregar. Quando eu digo mais maluco, é com mais conhecimento, com mais capacidade, com mais vigor e com tudo que tem direito para a honra e glória do nosso Senhor. Deus em Cristo abençoe vocês. Fiquem na paz de Deus. Obrigado por terem me ouvido.